Se você não sabe quem foi Roger Waters, aqui vai uma ajuda. Ele foi o líder do Pink Floyd. Se você não sabe quem foi o Pink Floyd, bom, esse vídeo não pode te ajudar muito. Você vai ter que olhar no Google ou na Wikipedia. O que eles vão te dizer, entre muitas outras coisas, é que o Pink Floyd foi uma banda inglesa que gravou o seu primeiro álbum em 1967. O disco atingiu algum sucesso de vendas e hoje é cultuado por milhares de fãs no mundo todo. Mas na época, ele passou longe de se destacar comercialmente entre os inúmeros discos que foram lançados naquele ano. O líder da banda era um cantor e guitarrista jovem muito bonito e talentoso chamado Syd Barrett. O baterista Nick Mason, o tecladista Rick Wright e o baixista Roger Waters eram fundamentais para a sonoridade da banda, mas o principal eixo criativo era Barrett, que em 1968 abandona o Pink Floyd por conta de problemas mentais que se tornavam cada vez mais graves, por vários motivos, dentre eles o abuso de drogas. David Gilmour, um amigo de Syd, que também era um jovem muito talentoso e bonito, assume seu lugar na banda, tocando guitarra e cantando. E com essa formação, Gilmour, Waters, Wright e Mason, eles vão ganhando popularidade a cada ano, até que em 1973, 5 anos depois de seu primeiro álbum, Pink Floyd lança Dark Side of the Moon. Com esse disco, eles se tornam grandes estrelas do rock. O disco fez tanto sucesso que passou, até hoje, mais de 900 semanas nas paradas de sucesso, tornando-se assim o terceiro disco mais vendido de todos os tempos. É também muito difícil você encontrar listas feitas por críticos importantes de revistas e jornais que não inclua Dark Side of the Moon entre os melhores discos de todos os tempos. Todos os lançamentos da banda desde então foram grandes sucessos de venda, assim como todos os álbuns solo de David Gilmour e Roger Waters. Isso é o que vão te dizer. O que não vão te dizer é que, em 1972, nas gravações do álbum Obscured by Clouds, Waters morreu. Vamos aos fatos. Em 72, Pink Floyd lança o disco Obscured by Clouds, que já no seu nome indica que é algo escondido, ofuscado pelas nuvens, assim como Dark Side of the Moon. O que está no lado escuro da lua não pode ser visto. Desde esse lançamento, nenhum álbum do Pink Floyd continha fotos de Roger Waters na capa ou na contracapa. A cada turnê, a banda aumentava a parafernália e equipamentos de luz, figurino e cenografia, chegando a construir, na turnê do disco The Wall, um muro que tapava os integrantes da banda da visão do público. Enquanto o Waters esteve na banda, Pink Floyd não lançou nenhum disco ao vivo, o que é muito estranho. Discos ao vivo vendiam muito bem naquela época, e o Pink Floyd era famoso por shows muito produzidos, espetaculares. O único lançamento ao vivo foi o filme Live at Pompeii, que foi gravado sem plateia. Na cena em que Waters se destaca, na qual ele bate em um gongo, a fotografia propositalmente esconde os traços de Waters. Não conseguimos ver muito bem quem é que está batendo. Musicalmente, a banda também se transforma a partir de 73. A sonoridade vai se tornando aos poucos menos barulhenta e experimental. Além do que, todos os outros integrantes fizeram solos em músicas da banda, exceto Roger. Em Dark Side of the Moon, a capa é preta, um símbolo tradicional do luto. No centro, uma pirâmide. Nas pirâmides se enterravam os faraós, líderes de seu povo. Roger era, então, o líder do Pink Floyd. Cruzando a pirâmide, vemos um raio de luz branca que se torna colorido do outro lado, indicando uma passagem, uma transformação. Na parte interna, temos o desenho das batidas de um coração em um eletrocardiograma, que significam a vida, mas essas batidas acabam. Inúmeras músicas do disco fazem referência à morte, tanto com sons de explosões, gritos, carros batendo, relógios parando de bater, e também as letras, quase todas têm alguma referência à morte. Por exemplo, Race towards another grave. And I am not frightened of dying. Any time will do, I don't mind. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it, you gotta go sometime. Shorter of breath, and one day closer to death. And the front rank and if your head explodes without forebodings too. Em vários outros momentos, a morte é referida de maneira indireta,
como por exemplo, um homem contando a história de um acidente de trânsito que ele passou. É uma voz que fala durante o último solo da canção Money. Há também referências como o disco começa com uma batida de coração e termina com essa mesma batida de coração que você está ouvindo. E ela lentamente desaparece. E todo mundo sabe o que significa quando um batimento cardíaco desaparece. Em 1975, vem o disco seguinte, outro grande sucesso, Wish You Were Here, que já na faixa título pergunta: você acha que consegue distinguir o céu do inferno, os seus heróis, de fantasmas? A capa, o título e a arte gráfica do disco, todas mostram a ausência. Mostram alguém que deveria estar ali, mas não está. Mostra as roupas e até o disco de um homem que não está ali. Mostra o contorno de uma pessoa marcado por um tecido que marca alguém que não está ali, deixando muito claro que você pensa que tem alguém ali, mas essa pessoa não está. Também nesse disco, quase todas as letras falam sobre a morte. Na faixa Have a Cigar, um executivo tranquiliza os membros da banda, dizendo que eles nunca vão morrer, mas depois pergunta: qual de vocês é o Pink? Como se não conseguisse identificar onde está o líder da banda. Em Shine On You Crazy Diamond, a banda fala que agora seus olhos parecem buracos negros no céu. Ninguém sabe onde você está. Você foi pego na linha de fogo entre a infância e o estrelato. Vamos lembrar que para eles, o estrelato veio em 73. E você alcançou o segredo cedo demais. Roger tinha 28 anos no início de 72. No disco seguinte, Animals, mais referências à morte. Na faixa Dogs, Gilmour canta: ao que a voz que representa Waters responde: confused. Sometimes it seems to me as if I'm just being used. Na letra da música Sheep, eles falam: isso não é um sonho ruim. E em seguida, fazem a leitura do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma leitura muito comum em enterros. Todos os outros discos da banda apresentam sinais parecidos. O disco seguinte, The Wall, começa com a banda avisando que Pink, o personagem baseado em Roger Waters, está muito mal e não pode comparecer ao show. E mais tarde, no final do disco, o personagem tenta suicídio. No álbum seguinte, The Final Cut, a capa é preta com medalhas de honra ao mérito dadas póstumamente a soldados que morreram em combate. Uma das músicas se chama O Memorial de Fletcher. Fletcher é um sobrenome de família de Roger Waters. Seu pai se chamava Eric Fletcher Waters. O próximo disco é o primeiro que conta apenas com Gilmour, Mason e Wright, e se chama A Momentary Lapse of Reason, um lapso momentâneo de razão, como se agora se pudesse ver a verdade, e Waters não está lá. Há inúmeras referências durante toda a carreira da banda que apontam para a morte de Roger Waters em 1972. Além das que eu listei aqui, eu e meus amigos listamos mais dezenas. Mas não precisa fazer um minuto de silêncio e nem começar a questionar a minha sanidade. Roger Waters não morreu. Até o momento em que esse vídeo está sendo publicado, Roger Waters está vivo e bem, e por sinal, ele lançou um disco ótimo esse ano. Com exceção da morte de Roger, todos os fatos que eu citei são verdadeiros, mas eles foram tirados de contexto, eles foram manipulados de forma a fazer parecer uma coisa que não é. Em 1987, o mesmo ano em que foi lançado o primeiro álbum do Pink Floyd sem Roger Waters, uma propaganda fez muito sucesso no Brasil. E como diz essa propaganda, é possível contar muitas mentiras dizendo somente a verdade. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo,
o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe.